Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar o fenomenal iceberg de Turma da Mônica. E como vocês já sabem nesses vídeos, a gente começa com os tópicos mais tranquilos e do meio para o final do vídeo a gente vai para os tópicos mais pancadas, onde vão até a teorias da conspiração ligadas a essa famosa série de quadrinhos que revolucionou a indústria brasileira. Mas sem mais delongas, eu quero pedir só que você, por favor, deixe um comentário nesse vídeo e também compartilhe ele para mais pessoas verem, conhecerem o tópico e também para aumentar a evidência desse vídeo dentro do YouTube. Mas sem mais delongas, vamos partir para o vídeo. Sansão Amarelo. Esse tópico se refere ao Sansão, que é o brinquedo tradicional da Mônica que ela usa para atacar o Cebolinha, e que no início, quando a Turma da Mônica surgiu, ele era amarelo, tal qual o real coelhinho que a Mônica, filha do Maurício de Souza, realmente usava quando era criança, que era um coelhinho amarelo recheado de palha. E houve um lançamento de um boneco, desse Sansão em uma edição especial comemorativa de 50 anos. Esse coelhinho amarelo, ele está sendo vendido até hoje, você consegue encontrar na Shopee, no Mercado Livre, alguns colecionadores que compraram e revendem ele. O coelhinho vai estar passando aí no vídeo, ele é bem bonitinho e, para ser sincero, eu acho que ele é até um pouquinho mais legal do que o coelho azul, Mas fazer o quê? A marca do coelho azul já pegou, então isso nunca vai mudar. O Dono da Lua. Bom, Dono da Lua é uma piada que acontece porque o Cebolinha, ele quer virar o dono da rua, porque a Mônica, como ela é a criança mais forte lá, é meio que considerada dona da rua, Então ela faz o que ela quer e o Cebolinha não consegue superar ela, mesmo com seus planos mirabolantes que sempre falham no final. E existem vários episódios e quadrinhos que o Cebolinha fala sobre ser o dono da Lua, e isso gera uma piada porque o Cebolinha tem uma língua um pouco presa e ele tem dificuldades para estar falando o R, e isso gera essa piada do dono da Lua. Dudão. Dudão é aquele quadrinho evangélico que acabou ficando relativamente famoso nos dias recentes, quando vários trechos foram postados sem contexto e acabaram virando meme. Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem é a sequência oficial de Turma da Mônica. Como vocês sabem, a Turma da Mônica conta a história dos personagens durante sua infância, e Turma da Mônica Jovem seria o interesse de transformá-los em adolescentes e mostrar sua jornada até a vida adulta. Fez um relativo sucesso e muitas pessoas aclamam até hoje e pedem a volta de arcos famosos, como por exemplo o arco da Super Saga do Fim do Mundo, que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou estar deixando no card para vocês conhecerem, que é um arco simplesmente fenomenal que tem viagem no tempo, realidade alternativa, um monte de coisa que não dá nem para acreditar que é Turma da Mônica. No Turma da Mônica Jovem, o Maurício de Souza, ele deixou suas influências por mangá falarem mais alto e ele faz a história todinha contada tanto no formato de mangá, em preto e branco, como também pegando várias inspirações em autores que são amigos dele. Aparições especiais no Cine Gibi. O Cine Gibi é uma série já de filmes animados da Mônica, onde eles vão para um cinema e o Franjinha anima várias histórias em quadrinhos deles e faz com que a turma assista. No caso, sendo aí uma grande quebra de quarta parede, porque os personagens reconhecem que eles são personagens de histórias. E no primeiro Cine Gibi foi um evento muito especial, que reuniu alguns famosos fazendo aparições e inclusive cantando junto com os personagens. No primeiro Cine Gibi, a gente tem logo de cara a aparição do Luciano Huck, que quando o Cascão ele vê o Cebolinha assustado porque eles atropelaram o Luke, ele pensa que ele está falando do incrível Hulk, mas na verdade é apenas o Luciano, e eles vão juntos para o cinema embaixo de uma caixa. E além da aparição do Luciano, também tem aparições de Fernanda Lima, apresentadora bem famosa, que é casada com Rodrigo Hilbert, e também da Vanessa Camargo, que também é uma cantora bem famosa, e que também tem uma treta aí com Rafinha Bastos, que acho que quase todo mundo já ouviu falar sobre, mas eu não vou mencionar muito aqui no vídeo. Dorinha é uma personagem da Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem, que é deficiente visual, ela é cega. E o que acontece é que, por ser um dos personagens que tem algum tipo de deficiência na Turma da Mônica, às vezes acontecem alguns momentos nas histórias que, quando pegam os fora de contexto, acabam questionando se a personagem realmente é cega, como algumas vezes que ela pede para dar uma olhadinha ou coisa do gênero, e acaba ficando bem engraçado quando você pega isso fora do contexto. O Plano Sangrento. Plano Sangrento é um episódio fenomenal da Turma da Mônica, onde o Cebolinha e o Cascão têm a ideia de simular que eles se lesionaram gravemente e eventualmente perderam a vida, devido a serem agredidos constantemente pela Mônica. E eles tentam fazer isso como uma tentativa de deixar ela mais calma e de parar de atacar eles, para assim eles poderem roubar o coelhinho dela e transformar o Cebolinha, obviamente, no dono da Lua, como ele tanto quer. Mas no final, os planos deles são frustrados quando a mãe do Cascão aparece. E de um jeito bem engraçado, a gente vê que quando não é o Cascão que estraga o plano contando tudo, é a mãe dele. E a mãe do Cascão, como vocês sabem, é uma top waifu da comunidade de Turma da Mônica. Crise nas Infinitas Denises. A Denise é uma personagem recorrente na Turma da Mônica e, assim como o Titi, ela tem uma personalidade bem duvidosa e é uma pessoa bem chata e fofoqueira, coisa que foi mantida até na Turma da Mônica Jovem, onde tem vários episódios focados em tretas dela juntamente com a Carminha Frufru e com a Mônica e a Magali e as outras meninas também do bairro do Limoeiro.
Turma da Mônica Lições é uma graphic novel, um romance gráfico, publicado em 2015 pela Panini Comics, como parte de um projeto sobre trazer releituras dos personagens clássicos da Turma da Mônica sobre vários artistas brasileiros dos mais variados estilos, fazendo releituras das histórias do Maurício de Souza. Outras histórias nesse exemplo são, por exemplo, Chico Bento, A Arvorada e Bidu, Caminhos, que é uma história bem emocionante sobre como o Bidu conheceu o Franjinha. Canal do YouTube oficial. A Turma da Mônica tem um canal oficial no YouTube que posta vários compilados, seja de animações clássicas dos anos 80 e 90, ou até os próprios Cine Gibis e outros episódios que são postados nas íntegras, na íntegra. Episódios são postados lá completos, em ótima qualidade, e você pode assistir o dia inteiro, literalmente tem compilações enormes. E quem tem filho ou irmão pequeno, acho que provavelmente conhece esse canal, porque deve colocar bastante para eles assistirem, visto que geralmente são loops de 4 horas, 1 hora, só de episódios da Turma da Mônica. São ótimas maratonas. Turma da Mônica Laços. Nesse filme, a gente tem uma adaptação live action completa da Turma da Mônica, baseada na novel, conta sobre o desaparecimento do Floquinho e a turma tem que ir atrás dele. Conta com o Rodrigo Santoro fazendo louco e também tendo o Maurício de Souza fazendo uma ponta à la Stan Lee, trabalhando na escola onde a turma estuda. E em 2021 saiu a sequência que adapta a história Lições, lançada agora em outubro de 2021 e também está disponível aí nas plataformas de streaming. O legal do segundo filme é que ele traz até a Tina, que é interpretada pela Isabela Drummond, dentro do filme. O casamento de Mônica e Cebolinha. Em Turma da Mônica Jovem, na edição número 50, nós temos o casamento do século. Mônica e Cebolinha finalmente se casam, né? Desde sempre o Cebolinha aparentou ser muito fissurado pela Mônica, e nessa história, basicamente, eles concluem isso mostrando que eles se casaram. No Turma da Mônica Jovem surgiu um romance entre os dois, e eles ficavam, entre ficar e namorar sério, terminar e voltar, e sempre ficavam nesse romancezinho entre os dois, até que finalmente culmina, mostrando que os dois realmente vão se casar e se amam, né? Um final feliz aí pro nosso Cebolácio. Turma da Mônica, O Mundo Perdido. Turma da Mônica, O Mundo Perdido é um jogo online de plataforma que ficava disponível no site do Cartoon Network, e a aventura durava de 30 a 50 minutos, dependendo de quão bem você jogasse. Dava até para zerar um pouquinho mais rápido. Nicodemo. Nicodemo é um personagem do Maurício de Souza que ele usava para postar histórias, digamos assim, politicamente incorretas. Esse personagem ele acabou desaparecendo e ele é meio considerado o personagem proibido do Maurício de Souza, né? Um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado só sobre o Nicodemo e sobre as histórias dele, mas no geral ele é só um personagem feito para, digamos assim, mostrar o mal encarnado, esse tipo de coisa. Magali é uma bruxa. A Magali, ela na Turma da Mônica Jovem, é mostrada em algumas histórias como Umbra e na Super Saga do Fim do Mundo, que a Magali ela tem poderes mágicos e é sensitiva. Isso fica mostrado também em um episódio da Turminha Normal, quando ela vai ter uma festa de aniversário e uma de suas tias é bruxa, o que mostra que a sua família já tem um histórico de mexer com feitiçaria. Sônica / Monique é um meme que apareceu que juntava as figuras da Mônica e do Sonic, criando assim a Sônica ou o Monique. Little Onion, Big Shell e outros nomes transformados em inglês. Little Onion, Cebolinha, Big Shell, Cascão são nomes aí tirados para tirar onda, com a tradução dos nomes. Como vocês sabem, Turma da Mônica é publicado em outros países também, inclusive sendo chamado de Mônica's Gang lá nos Estados Unidos, Turma da Mônica ou Gangue da Mônica. Referência a Five Nights at Freddy's em Turma da Mônica Jovem. No capítulo 99 de Turma da Mônica Jovem, nós temos a história Parque Assombrado, que conta com alguns animatronics possuídos que fazem clara referência ao jogo de terror muito famoso Five Nights at Frederico's. Ricardinho é um estereótipo. Bom, basicamente o personagem Ricardinho, ele é aquele estereótipo de playboy bonitinho, Tanto é que sua aparência, assim como a da Denise, muda muito em várias histórias, mas no final ele é sempre aquele mesmo cara, sem personalidade, que todo mundo só é atraído por uma beleza ali exterior, que ele tem uma condição financeira melhor do que a da galera ao redor dele, o que torna dele, digamos assim, um personagem que chama a atenção, mas chama a atenção porque ele é apenas um vaso bonito sem conteúdo, nas palavras do próprio Cebolinha. Nomes reais. Bom, como vocês sabem, os personagens de Turma da Mônica, alguns são apenas apelidados. Por exemplo, Chico Bento. O nome dele não é Chico, O nome dele é Francisco. Cebolinha e Cascão também são apelidos. E o nome deles vai chocar um pouquinho vocês para quem não conhece, mas para quem já conhece, com certeza já tá rindo lembrando deles. O nome do Cascão é o nosso glorioso Cássio Marques de Araújo. A Mônica é a Mônica Souza. A Magali chama-se Magali Fernandes de Lima. E o Cebolinha, esse sim tem um nome genial, que é o Cebolácio
Menezes da Silva Júnior, o que implica que, por ter o nome Júnior, o pai dele também chama-se Cebolácio, né? Maurício de Souza e Osamu Tezuka. Eu já tinha citado um pouco sobre isso, né? Quando eu estava falando lá no começo das influências de mangá que o Maurício de Souza tem. Mas o que vale ressaltar aqui é que o Maurício de Souza, ele foi grande amigo pessoal mesmo do Osamu Tezuka. E eu vou estar passando algumas imagens dele aqui, e também algumas imagens dos quadrinhos, feitos tanto em homenagem quanto realmente em crossovers, como algumas capas do Turma da Mônica Jovem que apresentavam alguns personagens de Tezuka. Em especial ali, acho que o mais famoso, que talvez todo mundo aqui conheça, o Astro Boy ali junto das meninas. Zé Luiz, o irmão da Mônica. Zé Luiz é o irmão da Mônica que simplesmente desapareceu. E ele simplesmente sumiu. No começo ele era o irmão da Mônica, que era um irmão exemplar e tal. E depois ele acabou sumindo. Dudu é o anticristo. Bom, essa daí é uma teoria da conspiração criada em cima do fato do personagem Dudu ser simplesmente o mal encarnado e fazer com que o Nicodemo pareça só um menino tranquilo que pode ser seu vizinho. Ele faz o Denis o Pimentinha parecer um cara comportado. O Dudu é simplesmente a criatura mais maligna já criada e ele consegue fazer com que Satanás se esconda no inferno por medo dessa criatura horrenda, grotesca. Sucumba, Dudu. Esse tópico agora eu não sei por que ele entrou, mas é a Isaza Sapiens, que ela é uma criadora de conteúdo de YouTube Poop. Só se sabe que ela mora lá no litoral baiano e que ela é fã de Yumi Nikki, assim como eu, e ela já criou alguns fangames que até tem algum destaque. O mais famoso dele é o fangame Me. Ela, né, entrou no YouTube lá por meados de 2010 e ela já fez vários YouTube Poops. Não há edits no Maurício. Bom, basicamente isso aqui é uma teoria sobre tudo que é postado no Maurício. Obviamente seria algo real e nada editado, quando não é verdade, né? A gente tem vários posts lá que são editados, nem sempre realmente é realidade, apesar de que muitas vezes, né, a Turma da Mônica ela tem algumas coisas que fora de contexto ficam bizarros, outras vezes é simplesmente edição dos fãs mesmo. Toda a cópia de Turma da Mônica no Castelo do Dragão é personalizada. Isso é uma teoria da conspiração bem comum em outros jogos famosos, especialmente da era 16 bits e 8 bits, onde dizia-se que alguns jogos seriam cópias personalizadas, e a cópia que você pegasse sempre seria diferente de outros. Alguns jogos que sofrem com isso são os jogos do Super Mario, desde o Nintendinho, seja Mario 1, Mario 3 ou o Super Mario World, já no Super Nintendo, e até mesmo o Mario 64, lá no Nintendo 64 mesmo. Esses jogos é dito que eles seriam com cópias personalizadas e você poderia encontrar mistérios, sendo cópias que teriam o Wario dentro delas, a Wario Room, outras que teriam o Luigi, outras que você poderia jogar com o Yoshi e por aí vai. Só que esse negócio de cópia personalizada é só creepypasta, piadinha mesmo, é mais um meme que recorre por aí. Mas na realidade não, as cópias não são personalizadas, apesar de que o Mônica no Castelo do Dragão, ele também tem uma versão chamada Magali no Castelo do Dragão, que ela era disponível aí para você jogar em emulador. Hoje em dia eu acho que a versão da Magali é meio perdida, não tenho certeza, e geralmente você só acha ROMs da versão da Mônica mesmo. Mas também tem uma versão da Magali que trocava o Sansão por um rolinho de amassar massa de macarrão, né? Bem combina bem mais com a Magali, digamos a verdade. Edição negativa ou edição -1. Essa suposta edição perdida da Turma da Mônica aí, eu não sei qual é a backstory por ela, se é só creepypasta, mas eu não consegui achar nada. Eu vou colocar umas imagens aí da edição número 1 mesmo da Turma da Mônica, a primeira edição que teve. Mas assim, não achei essa edição -1, não sei se foi meme aí, por isso colocaram no iceberg, mas assim, esse tópico aí eu não achei nada demais. Embonha quase virou cânone. Embonha trata-se de uma série de personagens cursed, que apareceram aí como meme / lenda urbana dentro da lore, né, da Turma da Mônica, e quase viraram canon. Embonha, Casmocalca, Segali, Billy e Madu. Vou estar passando essas imagens aí, cara. São simplesmente versões cursed da Turma da Mônica. É tipo aquele negócio do macaco casou com a borboleta, deu uma borbolecaco e uma macacoleta, tá ligado? É simplesmente loucura. E a Mônica, né, a Mônica da vida real, filha do Maurício de Souza, ela se rendeu ao Embonha e botou lá uma imagem segurando o cartaz, o que mostra que nós quase conseguimos fazer o Embonha virar cânone. E também tem uma camiseta, né, que carrega os 5 nomes aí desses personagens amaldiçoados. Adaptações animadas de O Mônico e Uma Estranha no Meu Banheiro. Eu já fiz um vídeo especial sobre Uma Estranha no Meu Banheiro, que eu vou deixar aí no card, mas um resumo aqui rápido, ele é um episódio proibido do Turma da Mônica. É simplesmente um episódio banido, que ele só foi exibido uma vez na TV, você até acha ele na internet, algumas pessoas postaram para você assistir, porém ele não é repostado no canal da Mônica, ele não aparece em Blu-rays ou DVDs, e ele também não é exibido novamente em nenhum canal que exibe ou exibia
a Turma da Mônica. E o Mônico é a mesma coisa. O Mônico é uma história onde o Cebolinha, né, na tentativa de conseguir mais cabelos, ele usa ali uma poção feita pelo Franjinha e acaba ficando com os cabelos iguais aos da Mônica. O que faz com que a mãe do Cebolinha pense que é a Mônica que está na casa dele. Só que o Cebolinha tira a roupa e mostra pra mãe que ele é um menino, né? Só que a mãe do Cebolinha não reconhece que é o filho e sai correndo com medo, achando que é a Mônica, né? Enfim, tem aquilo. E o que acontece é que esses dois episódios levantaram muita controvérsia. O do Me Estranho no Meu Banheiro, pelo fato de mostrar a mãe do Cascão tomando banho, né, uma senhora milf, e os caras, né, da Turma da Mônica todos apaixonados por ela, tal. O Dudu queria trocar a mãe dele com a mãe do Cascão. Então, assim, levantou-se algumas reclamações sobre os episódios. Quem viu os episódios realmente eu acho que não reclamou. Eu acho que quem se incomodou mais é sempre aquele pessoal de fora que quer pagar de bonzão e vai arranjar briga por causa de desenho, né, quando a gente tem um monte de problemas mais sérios no país. Mas enfim, né? Acabou que esses episódios aí, eles acabaram sendo banidos. Eles não são banidos no nível assim de eles terem destruído as fitas. Eu acho que eles só estão guardados para ser, sei lá, lançados no YouTube quando essa poeira baixar. Eu não duvidaria nada se o Me Estranho no Banheiro e o Mônico simplesmente aparecerem nas compilações do canal do Turma da Mônica no meio de outros episódios sem que ninguém perceba. Até porque esses episódios, apesar de algumas coisas meio estranhas, eles não têm nada demais, nem nenhuma mensagem errada. Mas fazer o que, né? Se na cabeça dos executivos esses episódios tinham que sumir, eles sumiram mesmo. Esse iceberg aqui, ele foi postado pelo meu amigo, o user Legrande Idiota 789, lá no subreddit por Maurício. E nesse subreddit a gente tem vários memes e coisas sobre Turma da Mônica. Eu recomendo que todos vocês entrem e vão lá dar uma moral no post dele. Eu só não vou colocar o link para a comunidade aqui, porque eu já soube que dá alguns problemas você colocar o link do Reddit na descrição. Mas se eu lembrar, eu coloco no comentário fixado pelo menos o nick dele para vocês acharem, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu peço que vocês comentem, compartilhem e também se inscrevam, né, os que forem novos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se cuidem, pessoal, e até o próximo vídeo. Pessoal, uma pequena errata aqui. Faltou eu falar sobre o Hercoelho, ou o Coelho Hércules, que é o primeiro coelho da Mônica, que foi o coelho que deu forças para ela. Esse Sansão amarelo aí, nas primeiras histórias, né, ele apareceu e tal, e depois a cor mudou, mas na verdade depois foi feita uma inserção para querer dizer que na verdade esse coelho aí era o Hércules, era um coelho diferente do que a Mônica tinha quando era pequena. Então o Sansão não foi o primeiro coelho dela, mas sim o segundo, e a fonte da força dela foi ter tido contato com o Hércules, beleza? Só uma correção rápida aqui no vídeo.